pessoal! A gente está aqui hoje com a Paula, nossa convidada, que vai contar um pouquinho pra gente de como foi a transição dela do Brasil para o Canadá, atuando na área de arquitetura. Então vamos lá. Como foi, chegar aqui no Canadá e começar essa busca na sua área, na área de arquitetura? Como foi esse primeiro momento? Então, como eu vim recém-formada, o primeiro ano que eu passei aqui, eu trabalhei em coisas diferentes. Então, eu fiquei quase um ano, aí já começou a dar um pouco de coceira, eu já comecei a falar, ixi, já estou um pouco de tempo fora do mercado, vou começar a ver. E não conhecia ninguém que trabalhava no mercado, quer dizer, tinha um amigo da família, que é mais velho, que tinha uma outra história diferente da minha, tinha muita mais experiência e coisa e tal. Eu conversei um pouco com ele e fui traduzindo meu currículo, essas coisas, criando cover letter, para aprender todas essas... A BCA, né? Eles tinham umas reuniões de arquitetos e engenheiros, então eu comecei a ir nessas reuniões. Para quem não sabe, a BCA é a Brazilian Community Association, então basicamente é uma associação de brasileiros formada para ajudar os brasileiros aqui no Canadá. Então, vira e mexe, eles fazem um lunch meeting, um network meeting. Então, na época, eles faziam uma só com engenheiros e arquitetos. Mas, obviamente, eram 2 arquitetos e 15 engenheiros. Então, os assuntos eram muito mais pro lado de engenharia, mas mesmo assim eu consegui fazer uns networkings lá. E eu consegui a primeira indicação de uma entrevista e eu consegui o trabalho. Então, eu trabalhei com uma arquiteta, ela trabalhava na casa dela, tinha um escritório na casa dela, era uma coisa de fazer muitas reformas. Então, foi uma boa transição para mim de não ter nenhum trabalho aqui, para começar de uma forma uma escala um pouco menor. Então, é porque, na verdade, como arquiteto, você só precisa ter a regulamentação se você assinar o projeto. Quando você trabalha com outro arquiteto, você não precisa ter a validação do seu diploma, não, correto? Correto. Então, essa primeira arquiteta que eu trabalhei, inclusive, ela era formada nos Estados Unidos, então ela nem tinha licença de arquiteto aqui. Aqui tem o Instituto dos Arquitetos de British Columbia, então eles que regulamentam a profissão. E não é que nem no Brasil, que como eu me formo na faculdade, automaticamente eu já sou registrada com os arquitetos, com o Instituto dos Arquitetos da cidade. Aqui você tem que fazer uma aplicação, então é um processo bem difícil até para quem se forma aqui. Que nem como seria a OAB para você participar, para você ser parte do... Eles acham a arquitetura uma profissão regulamentada, então uma coisa... Você constrói apartamentos, constrói casas que muitas pessoas vão viver, então você é liable, né? O liable significa responsável por aquilo que você está entregando, né? Então, essas profissões no qual a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos, normalmente são as profissões que precisam de uma regulamentação, que tem um conselho por trás, como direito, engenharia, arquitetura, medicina e outras mais, né? Então, eu trabalhei com essa arquiteta por um ano e aí com ela eu pude me adaptar ao sistema imperial, que é diferente do sistema métrico que a gente usa no Brasil. Então, aqui, por mais que as leis, os documentos da prefeitura, tudo está em metros e no sistema métrico e metro quadrado, o sistema de construção ainda é imperial, que nem o americano. Então, bom, você já comentou que apesar dos seus 12 anos de Canadá e basicamente 11 atuando na área de arquitetura aqui no Canadá, você ainda não fez o seu processo de validação, mas você conhece esse processo. Então, conta um pouquinho pra gente de como seria a validação do diploma para você poder assinar como arquiteta aqui no Canadá. Então, a primeira etapa para você poder se registrar, tem os institutos dos arquitetos de cada província, tem o seu próprio. E o registro de um não significa que está registrado no outro. Pode ser que facilite, mas não é uma regra. Então, você tem que se registrar na província que você pretende migrar. E a primeira etapa é você certificar o seu diploma, que é no CACB, é no Canadian Architectural Certification Board. Acho que é esse o nome. E lá você tem que trazer o histórico da faculdade, que é um documento muito grande. E você tem que traduzir toda essa documentação. Então, essa tradução, a Paula comentou com a gente que é uma tradução um pouquinho mais extensa, porque inclui a emenda do curso e não só a tradução da grade e as notas, como é normalmente a tradução comum do histórico. Então, é por isso que é um documento bem extenso.
Feito isso, tem alguma prova que precisa ser feita? Então, até para certificar o diploma, se tem alguém do Brasil que fez a mesma faculdade que você, exatamente no mesmo período que você fez... Mas se eles já tiverem feito, então isso então não seria você não necessário. precisa ter a tradução, você pagar pela tradução. Como ninguém fez ainda nos anos que eu estudei, então eu vou ter que ser a primeira a fazer. Olha, essa é uma boa dica, né? Quem sabe se você estudou no Mackenzie em São Paulo nos anos de 2000, 2004. Eu fiz de 99 a 2004. De 99 a 2004. De repente você pode Ou a contatar gente a Paula e vocês podem combinar fazer essa tradução. Fazer a tradução juntos, rachar o preço. Bacana. Mas, feito isso, entregue... Feito isso, você pode dar entrada no Instituto dos Arquitetos, que aqui é o AIBC, que é o Architectural Institute of British Columbia. E você tem 2 caminhos. O caminho que a maioria das pessoas fazem é o de internship. Então você preenche tudo e você começa trabalhando. Você estando trabalhando num escritório com arquitetos registrados, você começa a contar período de internship. É 1 ano, né? São 3. São 3 anos. Oh my God! São 3 anos, mas uma vez que você está no processo, você já tem esse título de Intern with AIBC. Então já é um título um pouco a mais do que alguém que é formado em outro país ou que não tem ainda o título. Então são 3 anos de internship e você tem fases de projeto que você tem que participar de todas as fases do projeto e você faz vários exames em cada fase. Isso. Então esses exames, eles têm cursos que você pode fazer, ou se você quiser fazer os exames sem os cursos, e tem custos, mas muitas empresas acabam cobrindo os seus custos. Se você trabalha numa empresa e eles têm o interesse que você vire um arquiteto registrado, normalmente eles pedem um período de mais ou menos 2 anos depois para você continuar na empresa por mais 2 anos. Bacana, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade. Saber que os empregadores estão abertos, com certeza, é muito legal. Bom, então basicamente o ciclo aí para se tornar um arquiteto registrado no Canadá é de um pouco mais de 3 anos, né? Que tem a parte de preparação da documentação e depois os 3 anos de estágio. Isso. Mas você consegue atuar na área? Consegue. Desde que você... A demanda é imensa. A quantidade de pessoas que entram e saem, que são contratados, muitas pessoas que vêm com visto só de trabalho conseguem pedir a Provincial Nomination depois. Então tem muitos colegas meus que vêm de partes diferentes do mundo, da América Latina e Europa, que conseguiram ter o PR através da empresa. A empresa pediu a Provincial Nomination. Você explica um pouquinho como funciona. Mas... Tem um vídeo do VCPNP, que é uma das opções que a gente pode utilizar nesse processo, e a gente vai deixar também o link aí para vocês darem uma olhadinha. Caso você tenha interesse de vir, venha para o processo provincial, é essencial ter job offer, e uma vez que você tenha job offer, a gente pode utilizar esse recurso para finalizar o seu processo de imigração. Boas notícias então, né? Pode trabalhar sem ter a validação do diploma, e o mercado está em demanda e tem muita oportunidade. É difícil o primeiro emprego? Olha, eu tenho uma experiência muito diferente de que muitos outros arquitetos que eu já conversei. Eu vim para cá recém-formada, então as minhas expectativas de emprego eram... Qualquer emprego valia, eu estava muito mais aberta, eu estava querendo ter uma experiência e foi muito bom para mim. Eu vejo que eu dei muita sorte nesse começo, porque eu não tinha tantas expectativas, não tinha uma carreira extensiva. Então eu vejo muitos arquitetos que já têm 10, 15 anos de experiência, quando vêm para cá sentem um pouco o baque de começar a trabalhar, porque as empresas veem um resumê, que é o currículo, com muita experiência, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma experiência canadense, e eles gostariam de oferecer um emprego melhor para as capacidades, mas ao mesmo tempo eles não... Precisa dar aquele voto de confiança, né? Então, o networking é muito essencial para você conhecer várias pessoas, conversar. E até foi através de networking que eu consegui os meus empregos todos no Canadá. E tem alguma dica de networking, como desenvolver esse networking se a pessoa está vindo como um arquiteto? Ou até para quem está aqui já no Canadá e é um arquiteto, tem alguma dica? Então, eu consegui, através da BCA, o primeiro passo, então conheci outros arquitetos
E agora, através do meu emprego, eu faço networking constantemente com pessoas que trabalharam comigo, que estão trabalhando para as empresas, então eu mantenho contato. Eu vejo que para arquitetura o site mais usado é o LinkedIn. Então tem muitos arquitetos, já tem alguns arquitetos no Brasil fazendo pergunta para mim, como é que faz, e eu tento responder o que eu posso, mas como eu não imigrei para cá como arquiteta, eu posso ajudar até certo ponto. Uma outra dica que eu posso dar, acho que tem Women's in Architecture, tem um grupo para mulheres em arquitetura que você pode fazer parte se você tiver interesse. Então, claro que um inglês básico para entender, para poder ler o site, navegar sobre o site é bom, mas eu vejo, tocando nesse assunto do inglês, muitas pessoas trabalham comigo de vários países diferentes, o inglês não é uma barreira, de jeito nenhum. Tem pessoas, claro que você conseguindo se comunicar, tem muitas pessoas com inglês limitado, que obviamente você não consegue avançar muito, que você não vai ter o relacionamento com os clientes, você vai ficar numa parte um pouco mais técnica, né? Sim. Mas dá pra conseguir emprego, então eu não acho que inglês é uma barreira. Obviamente a entrevista pode ser uma barreira, mas você conseguindo ter um pouco de inglês para fazer entrevista, uma vez que começa a trabalhar, você vai aprendendo os termos técnicos, que a arquitetura, mesmo você sabendo inglês, os termos em arquitetura é um outro tipo de inglês. Então, acho que para finalizar, conta um pouquinho pra gente também como é a rotina de um escritório de arquitetura, né? Quais são os trabalhos, quais são as diferenças do Brasil, conta um pouco pra gente. Então, o escritório que eu trabalho é um escritório grande, que tem vários departamentos. Eu trabalho no departamento de arquitetura e de high-rises. E a linguagem de arquitetura é muito universal, então uma coisa boa de ser arquiteto. Apesar, né, do sistema métrico imperial, você pode ter um pouquinho de dificuldade no começo, mas você se adapta. A maioria das empresas usa AutoCAD ou usam Revit. Mais o Revit hoje em dia, mas o AutoCAD ainda é muito usado. E algumas empresas usam Vectorworks. E tem também muito mercado para 3D e apresentação. Então, acho que tem até uma falta de profissionais nessa área, porque os profissionais aqui são muito caros, então eles acabam fazendo outsourcing em outros países. Olha que bacana, para quem entende de 3D e está no Brasil, de repente pode até começar a explorar essa oportunidade de trabalhar remoto para uma empresa canadense. Olha que bacana. Não sei se todo mundo sabe, mas o mercado imobiliário em Vancouver é extremamente aquecido. Os preços são exorbitantes, mas é muito bom para a nossa carreira, porque as construções a vento em popa. Então, cada lugar que você olha tem gruas e construção. Para os clientes comprarem, eles fazem uma coisa de marketing muito grande. Então, o 3D, fazer uma renderização perfeita com as pessoas vivendo é extremamente necessário. Todos os prédios residenciais têm websites com todas as imagens de cada ambiente do apartamento. Então, é super voltado para o mercado imobiliário. Então, isso é uma vertente também da arquitetura que as pessoas podem se especializar, não só a parte técnica. Gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada e até a próxima semana. Tchau!